Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda em nosso canal Casal na Obra. E no nosso vídeo de hoje nós queremos contar para você quais problemas podem estar ocorrendo aí na sua relação profissional com o cliente e como você pode estar lidando com esses problemas. Bom, nós sabemos que a relação entre o profissional e o cliente pode ser considerada como uma relação de longo prazo. E toda relação tem que ser fundamentada na base do respeito. Então, nós precisamos de lidar com o cliente desde o início até o final de uma forma respeitosa, mas também exigir, impor que ele também nos trate da mesma forma. Um contrato é uma ferramenta fundamental nessa relação cliente-profissional. Você vai conseguir prever muitos problemas, evitar muitos problemas com um contrato bem elaborado. Questão de formas de pagamento, prazos para esse pagamento, o prazo para a execução dos seus projetos, tudo isso estando bem especificado no seu projeto vai evitar muitas dores de cabeça. Mas nem sempre somente um contrato é o suficiente para resolver todos os problemas e evitar possíveis desgastes nessa relação. O contrato é um item indispensável. Se você é um profissional liberal, você deve investir num bom contrato, contratar aí um profissional para estar elaborando junto com você e deixar muito bem detalhado, conforme as dicas que nós estamos passando para vocês aqui em vídeo. Já passamos uma sobre contrato, já gravamos um vídeo sobre esse tema com várias dicas e hoje nós estamos falando aqui para vocês possíveis problemas que podem surgir mesmo tendo um contrato. E como que você pode estar solucionando, como é que o contrato também pode te dar um respaldo quando esses problemas surgirem. Então, se você não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo, se inscreva, porque alguns conteúdos ficam por tempo limitado e anote as dicas que nós estamos passando, tá? Porque você tem que prever possíveis problemas que podem surgir e nós estamos aqui já antecipando para que você não bata a cabeça para aprender, tá bom? Realmente, o que acontece é o seguinte, no começo da relação é tudo mil maravilhas. Você está empolgado que está chegando um novo cliente, um novo projeto ou uma nova obra. O cliente também está empolgado que ele vai realizar aí um sonho de construir uma casa. Então o começo dessa relação é como se fosse um namoro, tudo vai bem, não tem problema nenhum. Mas não é permitido na nossa profissão que nós deixemos de fechar qualquer acordo que seja com o cliente, mesmo que for algo bem básico, sem a elaboração de um contrato firmado entre as duas partes, assinado, tudo direitinho, porque vai evitar diversos problemas no futuro, principalmente aí, como a gente já disse, numa relação de longo prazo, onde vai chegar no final da obra, o cliente já vai estar estressado, com a grana já no fim e ele querendo terminar a casa, enfim, vai sobrar aí motivos para gerar problemas que poderiam ter sido evitados se você tivesse elaborado esse contrato. E passar por escrito aquilo que vocês estão entrando em acordo vai garantir que no futuro o cliente não alegue que ele esqueceu, né? Porque geralmente o cliente, quando ele vem fechar, igual o Esdras falou, ele está ansioso, então às vezes você explicou tudo aquilo para ele, mas ele não guardou todas as informações na cabeça, é muita informação na verdade, então nada melhor do que você colocar por escrito, porque o cliente vai ler aquele contrato, ele vai concordar, vai assinar, e lá na frente depois ele pode esquecer. Então, um possível problema que pode surgir, o contrato vai estar aí prevendo um respaldo tanto para o profissional quanto para o cliente. Com certeza. Bom, e aí como então que nós devemos proceder nesses casos? Surgiu um problema, nós devemos buscar a solução desse problema. Mas primeiramente, o que nós devemos fazer? Ouvir, identificar a raiz desse problema. Então você deixa o seu cliente falar, deixa ele explicar, desde que seja dentro da educação e dentro do respeito, mas tenha uma conversa amistosa aí, você sempre se mostrando com uma postura profissional, mostrando que você está disposto a resolver o problema. Como o Esdras disse, nós acreditamos que ouvir o cliente é um princípio básico da educação, que você deve exercitar. Se você é um tipo de pessoa em que enquanto o outro está falando, você já está pensando no que você vai responder, você não vai compreender o problema, e de repente você vai adotar uma postura de defensiva.
tá bom? Então o primeiro passo é você ouvir o seu cliente, desde que ele venha conversar com você de modo respeitoso, num tom de voz aceitável e sem te agredir verbalmente. Nós não estamos falando numa situação onde o cliente chega com um tom de voz elevado e soltando os cachorros em cima de você. Se isso acontecer, você pede para ele ficar calmo e te retornar, caso seja por ligação, a hora que ele estiver calmo, e você, de repente, é até interessante agendar um horário com ele, se encontrar com ele pessoalmente no seu escritório ou até mesmo um local onde você já costuma atendê-lo, né, se você não tem um escritório próprio, onde você tem em mãos todos os documentos, né, relacionados ao projeto dele. Tanto a parte de contrato, quanto a parte dos projetos desenvolvidos, seja ele construtivo, estrutural, enfim, toda aquela documentação onde você consiga analisar aquilo que você desenvolveu, entregou para ele, aquilo que ficou acordado, tá bom? Veja bem, o importante é que você haja como um profissional. Praticamente em todos os vídeos do nosso canal, a gente está falando sempre assim, sempre batendo na mesma tecla, que nós devemos agir com profissionalismo. Mesmo que você seja um profissional liberal que trabalha sozinho, autônomo, você não tem aí uma grande empresa, um grande escritório, não tem uma equipe de pessoas trabalhando para você, enfim, você mesmo assim você deve agir como se você fosse uma empresa, agir com profissionalismo. A gente não vê grandes empresas resolvendo o problema com bate-boca, com discussões acaloradas, muito pelo contrário. Então é importante que você mostre para o cliente desde o início que você está disposto a resolver o problema e que você não agiu de nenhuma maneira que fosse para prejudicá-lo. Muito pelo contrário, você está tentando ajudá-lo. Geralmente, quando um profissional é contratado para realizar um sonho como o da casa própria, ele jamais vai querer transformar aquele sonho em pesadelo. Acreditamos nós que você não vai fazer isso, tá bom? Mas, geralmente, o cliente, como o Esdras falou, às vezes está no meio da construção, né, já chegando numa certa etapa, onde o dinheiro começa a ficar aí reduzido, ou ele, de repente, teve algum problema com a mão de obra que ele contratou, você não está administrando a obra dele, enfim. Vários gatilhos podem fazer com que esse cliente venha a estourar, né, com você, profissional. Então você precisa ir de encontro com ele de forma pacífica, porque se ele chegar acalorado e encontrar também você nervoso, não vai chegar em solução nenhuma, muito pelo contrário, o problema vai aumentar. Então, nós acreditamos que se você tiver problemas, a maioria deles podem e devem ser solucionados, pois uma verdadeira empresa é conhecida quando surge um problema e como é que ela soluciona ele. Enquanto nós temos só feedbacks bons, isso é ótimo, né? Nós ficamos aí honrados, nos sentimos orgulhosos, sabemos que estamos no caminho certo. Mas também quando aparece algum problema, serve como reflexão. Como você precisa de repente melhorar como profissional. Mas se o problema é seu, então se ele é seu, você deve assumir e honrar o seu compromisso com o cliente. Então nós queremos compartilhar com vocês alguns problemas que nós tivemos com clientes, né? Como é que a gente se portou, como é que a gente procurou solucionar, tá bom? Para que você se previna e evite aí estar cometendo esses erros muitas vezes que nós profissionais, como humanos, também estamos sujeitos a falhar, tá bom? Primeiro erro que aconteceu, nós estávamos no início da carreira, né, Esdras? Foi que nós fizemos uma paginação de uma parede, mas fizemos a indicação errada, né? Então o azulejo devia uma parede de número tal, mas nós acabamos indicando para outra parede. Então, quando nós estávamos aí fazendo a assessoria desta obra, inclusive chegamos e vimos, nós pegamos o projeto, olhamos e vimos que o erro havia sido nosso, tá? Não havia como salvar aquele acabamento teria que ser arrancado daquela parede, seria perdido, e nós tivemos que arcar com o custo, né, desse novo revestimento aí. Então nesse caso, veja bem, não precisa nem esperar o cliente ficar nervoso, não precisa também de querer tentar passar despercebido, né? Você tem que encarar o erro de frente e solucionar esse problema, né? Então foi o que nós fizemos, nós identificamos o erro quando fomos fazer uma visita técnica na obra, vimos que realmente tinha sido um erro nosso e fizemos de tudo para que resolvesse da melhor maneira possível. Esse equívoco serviu como aprendizado. Nós começamos a prestar mais atenção quando nós fazemos os nossos detalhamentos para que este erro não volte a ocorrer, tá? Então, naquela época, nós estávamos iniciando, aquilo foi um grande aprendizado para nós melhorarmos nossa atenção, inclusive porque nós estávamos aplicando ali um revestimento que não era de custo tão elevado. Mais para frente,
nós indicamos aí acabamentos com um valor por metro quadrado e até mesmo por peça muito elevado. Imagine só se esse erro acontecesse com uma peça caríssima. Bom, então esse exemplo que nós demos foi um erro nosso, né? Foi um erro do profissional, vamos dizer assim. Agora, e quando não for um erro seu, como você deve prosseguir? Mais uma vez a gente vai falar da importância de todos os detalhamentos e do contrato bem elaborado. Por quê? Porque vão servir de provas documentais para você explicar para o cliente que aquilo ali não é um erro seu, e sim foi um erro do fornecedor, do prestador de serviço e assim por diante. Mas dessa forma, você tendo tudo documentado, aquilo que você projetou, né? E também no contrato deixando bem claro o que é sua responsabilidade e o que não é, te isenta de diversos problemas aí que não são nem culpa sua, na verdade. Bom, gente, um dos maiores problemas que nós encontrávamos, né? Graças a Deus, nós cada vez mais vamos esclarecendo mais para o cliente como que é o nosso trabalho, como que é que funciona cada etapa, e o cliente vai tendo noção que antes da casa dele se materializar, colocar o primeiro tijolo, nós vamos construir tudo aquilo para ele virtualmente, fazer projetos daquilo. Então ele precisa entender que isso demanda tempo e que ele também não é o único cliente, né, que nós, graças a Deus, temos. Então, isso daí, com o tempo, começou a se aplacar, mas um dos maiores problemas que nós enfrentamos foi a respeito da ansiedade. Então, como a Esdras falou, o cliente chegava ansioso, nós explicávamos sobre o prazo, colocava no contrato, o cliente concordava, o cliente assinava e aí começavam os problemas, né, Esdras? É verdade. Uma vez eu fechei um contrato com uma senhora que ela gostaria que eu fizesse o projeto da residência dela, num condomínio aqui na nossa cidade. E a gente percebeu que logo no início ela era uma pessoa assim bastante ansiosa e bastante difícil de lidar. Ela queria que a gente fosse em casas lá no condomínio, em construção, que ela tinha gostado. E aí ela queria entrar em diversas casas e ela queria que montasse como em quebra-cabeça. Tudo que ela gostou de uma casa, da outra casa, ela colocasse tudo no terreno dela. Só que o terreno dela era pequeno, não cabia tudo que ela queria que colocasse. Então já foi uma grande dificuldade de lidar com ela, né, com essa ansiedade. Ela tinha pressa, queria que a gente fizesse rápido, as revisões, a gente fazia, ela não gostava, porque ela queria que colocasse tudo aquilo e não cabia tudo do jeito que ela queria, era impossível de executar tecnicamente, né, porque a legislação não permitia. Então, para convencê-la de tudo isso foi muito difícil e já gerou um certo desgaste. Quando a gente finalmente conseguiu fazer a aprovação, ou seja, ela aprovou os estudos, né, o pré-projeto, aí no dia seguinte ela já começou a me cobrar, dizendo que ela precisava do projeto da fachada. Como a gente contou aí para vocês em alguns vídeos anteriores, a gente tem uma sequência das apresentações de projetos. Então a gente define primeiramente a planta baixa, o layout, e em seguida a gente define como vai ficar a fachada, para o cliente ter a noção de como vai ser a frente da casa, né, a imagem da casa antes dela existir. E ela tinha tanta ansiedade que um dia depois de termos concluído a planta, ela já queria o projeto da fachada, né, Angélica? Aí deu um problemão aqui no nosso escritório. Foi uma situação muito complicada para nós, muito desgastante. Realmente, assim, graças a Deus, foi a única cliente que nós tivemos um problema tão grave, né, de conflitos. Era uma pessoa assim que não deixava nós falar, nós não conseguia explicar para ela era irredutível naquilo que ela pensava. Enfim, ficou insustentável nós darmos continuidade no projeto dela. Então nós achamos por bem abrir mão de tudo aquilo que já estava pago, nós devolvemos o valor integralmente para ela e nós cancelamos o nosso contrato. Então, o que nós queremos deixar esclarecido aqui para vocês é que por mais que você seja um profissional sério, por mais que você fale tudo com muita clareza e deixe tudo por escrito, o cliente, dependendo do princípios que ele tem em valor, às vezes ele não vai te tratar de forma recíproca. Ele vai muitas vezes chegar falando com você com desrespeito, com tom de voz elevado, e você com o tempo vai criando uma certa maturidade para lidar com isso. Então, por mais que nós estamos aqui no nosso canal te passando dicas e você passar por situações, Deus me livre, mas se você passar por situações parecidas com essas, você não vai conseguir aí segurar de repente as suas emoções. Né? É normal que com o tempo você vai se tornando um profissional mais maduro, principalmente das emoções.
Então, quando os clientes começaram a nos gerar esses problemas em relação a prazo, né, nós falamos, não, algum problema está acontecendo, ou nós não estamos sendo muito esclarecidos, ou nós não estamos falando muito diretamente para eles como é que funcionam as etapas. Então, quando o cliente vem agora fazer reunião conosco, nós avisamos como é que funcionam as etapas. Se o cliente faz uma pergunta que parece que ele não entendeu direito, pulou alguma coisa, nós já vimos, detectamos alguma ansiedade, nós já explicamos novamente. Então, primeiramente, antes disso acontecer, nós temos outras etapas que dependem da sua aprovação. Então, nós firmamos, batemos na tecla até que o cliente entenda como é que funcionam os prazos. Esse episódio horrível aí que nós tivemos com essa cliente nos deixou muito maduro em relação a como se comportar com os clientes que têm aí uma ansiedade em relação a prazos, né? E você profissional, você não deve se envolver com a vida pessoal do cliente. Muitas vezes o cliente está aí no andamento com um projeto com você e aconteceu algum problema que, claro, você deve ouvir, se possível ajudá-lo, mas tem problemas que vai acabar te prejudicando, né? Falando nessa maturidade, a gente acaba aprendendo com os erros, né? Então é isso que é bacana no nosso canal, que você está aprendendo com os nossos erros e você vai acabar pulando etapas, né? Lógico que não vai te isentar de ter algum outro tipo de problema diferente com seus clientes, mas pelo menos você assistindo esse vídeo e pondo em prática aquilo que a gente está ensinando para vocês, você vai saber como resolver esses problemas de uma forma muito mais amistosa, de uma forma muito mais pacífica, tá? Então o que a gente ia falar também para você a respeito da gente ter uma outra postura para lidar com o cliente é o seguinte, na hora de formalizar o contrato, de fechar o negócio, eu faço questão de reler com o cliente todo o contrato, porque o pessoal infelizmente tem o costume de não ler o contrato, está assinando um documento, mas assina praticamente sem ler, ou se ele lê, ele pouco entende, tá? Então é importante que você faça essa leitura do contrato com o cliente, perde um pouco de tempo, mas na verdade você está ganhando, tá? Então gasta um pouco desse tempo relendo item por item, explicando para que ele não venha depois alegar que ele não sabia que ia demorar tanto, que ele não sabia que ia ultrapassar aí o prazo que ele esperava, que ele queria que fizesse um pouco mais rápido, se não teria que você quebrar o galho, enfim. Deixe tudo bem claro, que daí, como diz o ditado, o combinado não é caro e você não vai ter problemas no futuro com relação a isso. Graças a Deus nós não tivemos mais problema como esse dessa cliente que nós tivemos aí, né? Narramos aqui no início do vídeo, na primeira história, mas nós tivemos outros clientes com problemas aí de ansiedade em relação a prazos, que quis inclusive misturar assuntos pessoais, né? Que geralmente nós costumamos ouvir os nossos clientes e, se possível, ajudá-los, né? Mas nós não podemos, e já falamos para vocês, ficar a todo momento revendo prazos que já foram estabelecidos em contrato, porque isso vai gerar um efeito dominó. Aquilo que você ajudar um cliente, você pode complicar outro ou complicar a sua vida. Você vai ter que começar a trabalhar, fazer hora extra, não ter mais vida pessoal, não ter tempo para dormir, não ter tempo para comer, enfim, você vai se torturar, né? Então, quando surgiram novos problemas referente a prazo, nós já tínhamos aí outra postura para lidar com o cliente. Como o Edson falou, ele lê o contrato dele, ele explica. Da mesma forma, quando o cliente vem assinar os meus contratos, eu pergunto novamente se ficou alguma dúvida. Se eu percebo que o cliente falou alguma coisa, né, que ele está me demonstrando alguma ansiedade, eu torno a falar como é que funcionam as etapas. Aquilo que ele me perguntou primeiro depende de uma etapa tal, depende da aprovação dele, então eu não canso de explicar, tá bom? Então deixa tudo muito esclarecido com o cliente. Então quando surgiu novos problemas, nós já tínhamos outro preparo para lidar com aquilo, né? Então, de forma muito fria, a gente explica para o cliente, né, que chega muitas vezes alterado a falar com você, num tom de voz nada agradável, ou de repente falando palavras que saem fora aí do relacionamento profissional cliente, né? E nós procuramos esclarecer para ele como é que funciona o trabalho novamente, como é que foi estabelecido os prazos, né? E deixamos muito claro que se continuar daquela forma, nós não vamos mais nos comunicar informalmente via WhatsApp. Nós cortamos nosso relacionamento com o cliente de modo informal e passamos a tratar com ele de modo mais formal. Vamos seguir as etapas do projeto constado em contrato, os prazos. Se antecipar, entregamos antes. Se não, é aquele prazo estabelecido mesmo no contrato. Desse modo, o cliente para de ficar a todo momento te cobrando via WhatsApp ou até mesmo te ligando. Teve também um outro caso de cliente com problemas pessoais que tentou trazer para eu resolver, que foi o seguinte: eu elaborei o projeto de uma residência para um casal
E quando o projeto já estava na etapa final de aprovação lá na prefeitura, eu recebi uma mensagem dele que precisaria de conversar pessoalmente. Recebi ele aqui no escritório e ele me contou que ele havia sofrido um golpe, né, que tinha sofrido aí um grande prejuízo de mais de 100 mil reais e que ele não teria mais condições de construir aquela casa da maneira que nós havíamos projetado. Só que ele queria que eu desenvolvesse para ele um novo projeto sem custos, baseado naquilo que ele já havia pago. Só que nós então deixamos claro nos nossos contratos o seguinte, que quando uma etapa do desenvolvimento do projeto já foi concluída, que a gente já parte para a etapa seguinte, a etapa anterior não pode ser mais modificada. Vamos dizer assim, a gente desenvolveu a planta, ele aprovou, desenvolveu a maquete 3D, ele aprovou, a gente partiu para aprovação e aí ele quer mudar a planta, que foi o caso que aconteceu nessa história que eu estou contando, então daí ele teria que contratar novamente um novo projeto. Então eu expliquei claramente para ele, falei, olha, o seu contrato está escrito isso, 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 então você infelizmente não tem como ter um novo projeto aí, de acordo com a sua nova necessidade, sem que tenha aí o custo para essa elaboração do projeto. Porque na verdade você vai estar fazendo um retrabalho com um novo projeto. Imagina que chegou um cliente novo, um projeto totalmente diferente, né? E você está fazendo aquilo para ele sem cobrar. Não tem lógica, então você precisa ter uma franqueza, né? Se você começar a se anular no momento de ser franco, né? De repente você é tímido ou tímida, não consegue falar com o seu cliente de forma esclarecedora, você precisa treinar e ser uma pessoa franca, tá bom? Para que não haja mal entendidos. E mesmo você sendo uma pessoa franca, passa tudo isso para o papel. Possivelmente num caso como esse, o cliente já veio até com uma coisa em mente, né, que ele não iria conseguir recuperar esse projeto, vamos dizer assim, fazer um novo projeto sem pagar nada. Ele já tinha essa noção, possivelmente, mas ele veio tentar, né? Ele já, vamos dizer assim, ele já tinha ou não, mas ele veio tentar o sim. Agora, se eu não tivesse essa postura, se eu não tivesse isso previsto em contrato, como ia fazer? Eu ia desenvolver 2 projetos pelo preço de um. Bom, todos esses exemplos que nós citamos aqui foi durante o desenvolvimento do projeto, né, com o cliente. Mas e se de repente você já está aí acompanhando, administrando a obra dele? E pode acontecer também problemas, né, que envolva você, o cliente, durante aí esta etapa, né? Então a primeira coisa que você deve identificar, o problema é com a mão de obra, o problema é com os fornecedores ou o problema é com o cliente? Se o problema é com a mão de obra e a mão de obra é uma equipe que você contratou, é você que tem que corrigir o problema. Então você chega, conversa com a pessoa que está dando o problema ou de repente você vai ter que substituí-la. Tá? O que você não deve fazer é levar esse problema para o cliente e você deve arcar, se trouxe algum problema para a obra do cliente, com aquele prejuízo. Agora, e se for o caso de problemas com os fornecedores ou prestadores de serviço, você precisa deixar bem claro para o seu cliente, de preferência no contrato, que você não tem responsabilidade sobre o serviço desses prestadores de serviço ou dos fornecedores, né? Então, dessa forma, cada um vai ter que arcar com a sua responsabilidade. Então, se eles estão causando problemas na obra, problemas para o seu cliente, quem tem que solucionar são eles. E nesse caso, você tem que ficar isento. Então, é importante também que você tome muito cuidado com indicações. Que a partir do momento que você indicou um fornecedor ou um prestador de serviços, o cliente vai te associar a esse fornecedor, a esse prestador de serviço. Então pode ser que ele venha cobrar um problema que essa terceira pessoa está causando de você. Isso não é legal. Então tome muito cuidado com indicações. É por isso que, mais uma vez, nós vamos voltar a bater nessa tecla. Se você presta serviço como administrador de obra, deve existir um contrato diferenciado, um contrato à parte sobre a administração da obra. Nós estamos falando aqui no início do vídeo de um projeto, né, de desenvolvimento de um projeto construtivo, ou seja, de interiores também, onde você deve ter um contrato, falando dos prazos, os problemas que surgiram conosco, né? E depois nós estamos falando aqui de problemas que podem acontecer durante a administração de uma obra, onde você é o responsável. Então deve existir um outro contrato, onde vai estar muito bem especificado quais são os seus deveres. Se de repente um prestador de serviço chegou lá para instalar uma esquadria e aquela esquadria não ficou bem vedada, a sua função é ligar de repente para aquele fornecedor e cobrar, né? Mas não se responsabilizar pela má vedação que foi feita naquela esquadria.
né? Ou o cliente vir te culpar porque o serviço não ficou bem executado. Vocês têm que chamar o profissional que fez aquele trabalho, aquele serviço, para solucionar aquele problema, tá bom? Mas não se responsabilizar. Você fica como um intermediador, né? Então é importante que você tenha conhecimento para você identificar o problema, explicar para o seu cliente o problema, mas buscar a solução com o prestador de serviço. É importante que, se a equipe não for contratada por você, né, você não tem a sua equipe montada e sim o cliente quis contratar e você só está administrando, gerenciando a obra dele, você chame a atenção do prestador de serviço dentro da educação, não deve ser grosso, não deve aí partir, né, para falta de respeito, tá bom? E você deve depois esclarecer o problema que houve com o cliente. O cliente tem que estar a par da situação e cabe ao cliente se ele vai substituir aquele profissional ou não, tá bom? Então o cliente tem que estar a par disso, mas você deve de forma respeitosa chamar a atenção da mão de obra, sim. E falando em respeito, em educação, é importante que você tenha aquela postura que a gente também já falou em outros vídeos, né? Chegou na obra com uma postura do engenheiro, arquiteto, design de interiores, né? Evitando brincadeiras com os profissionais que estão ali trabalhando, os prestadores de serviço, né? Mantenha assim um certo distanciamento para que haja uma formalidade, para que haja um respeito. Para quê? Para que caso haja um problema como esse, você tenha assim uma postura, tenha, vamos dizer assim, uma moral para poder falar com essas pessoas, né? Impondo aquilo que você precisa que seja feito para o benefício aí da obra, para o benefício do seu cliente. E lógico, se o problema aí é com o cliente, novamente volta aquilo que nós falamos no início do vídeo. Ouça ele com educação, se ele estiver alterado, você fala para ele que você vai se retirar e quando ele estiver calmo, vocês se reúnem novamente para ter uma conversa para solucionar e não aumentar o problema, tá bom? E coloque alguma cláusula aí no seu contrato, estude com o seu advogado como é que você pode, né, romper esse contrato, caso haja necessidade. Porque de repente a sua relação com o cliente pode ficar insustentável se ele não souber aí além do limite do respeito, né? Bom, nós deixamos bem claro nesse vídeo que muitas das vezes os problemas são inevitáveis na relação com o seu cliente. Mas é importante que você saiba como resolvê-los, como ter uma postura profissional para estar diante desses problemas com o objetivo de solução. Tá? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, clique agora aí no botão de se inscrever, curte também o nosso vídeo e fique atento em todo o nosso conteúdo aqui no YouTube e também no Facebook e no Instagram. É isso aí, nós esperamos você então a semana que vem com novos conteúdos.